Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lúcia e você está no Make Science BR. Hoje no Desmaquiando a Ciência, eu vou fazer minhas unhas, que foi uma sugestão de uma seguidora do canal. Muito obrigada pela sugestão. Espere que goste do formato que o vídeo vai ficar e, por favor, os comentários estão sempre à disposição, meu Instagram, Facebook, para vocês deixarem mais sugestões como essas, ou críticas e de preferência construtivas, né? Para que eu sempre possa estar melhorando e tentando trazer um conteúdo de uma maneira mais proveitosa para vocês. Enquanto eu faço as unhas, eu vou falar com vocês sobre 3 termos muito recorrentes na ciência e na divulgação científica, e por vezes até no cotidiano, né, das pessoas não científicas, vamos dizer assim, que é hipótese, lei e teoria. Eu vou dar uma breve explicação sobre cada uma delas e mostrar uma vertente que é um pouco diferente, inclusive, da que os próprios pesquisadores seguem. Então, como sempre, vinheta imaginária, que eu prometo que um dia eu consigo fazer uma. E olá de novo, então vamos lá. Eu vou falar então sobre esses 3 termos, hipótese, lei e teoria. E obviamente vai ter os links, né, na descrição do vídeo para que vocês possam se aprofundar sobre o assunto e ver de onde eu estou tirando essas definições, né? Então, a primeira definição... antes de entrar nisso, né? Eu estou usando, como sempre, uma base de cetim da Colorama para passar na unha primeiro, e depois que ela seca eu vou passar o esmalte. Esse é o primeiro esmalte que eu comprei na minha vida, né? Um Risqué da Mulher Maravilha, da cor Bracelete Indestrutível. Eu espero que vocês gostem, né? A cor parece bem bonita. Mas então, voltando ao assunto científico do vídeo, né? Bom, a hipótese é um termo que geralmente... Peço desculpa pelo sino, ele vai tocar algumas vezes, mas eu esqueci de olhar as horas, né? São 11 horas, ele vai tocar 11 vezes, como todo bom sino faz, né? Que sem graça que eu fiquei agora, mas continuando, né? Enquanto eu tô passando aqui e o sino tá tocando, pensem o seguinte: qual a definição atual que vocês têm sobre hipótese? Eu imagino que seja algo que vocês considerem como uma possível realidade, e que essa possível realidade, quando testada pelos cientistas e quando comprovada cientificamente, ela vai ganhando robustez, né, que é um termo que os cientistas adoram também, e com essa robustez ela acaba se transformando numa teoria. Acredito que esse é o ponto de vista que a maioria das pessoas que seguem o canal ou que estão acompanhando agora seguem. Se eu estiver enganada, deixa o seu outro ponto de vista nos comentários, que eu estou bem curiosa para saber. Mas geralmente esse é o ponto de vista mais tradicional e, bem dizer, ele foi bastante popularizado pelo Karl Popper, né? E, bem ou mal, o divulgador científico que teve mais sucesso junto com o Kuhn, das revoluções científicas, né? Bom, então, eu vou pedir para vocês esquecerem um pouco agora essas definições que vocês já têm e vir comigo para descobrir umas novas definições, né? Então vamos lá. A hipótese, a ciência como um todo, ela busca entender o mundo. E como que você entende o mundo? Para você entender uma coisa, você tem que ser capaz de explicar o porquê daquela coisa. Ou seja, o entendimento, ele só vem a partir do momento que você é capaz de explicar causalmente a sua dúvida, a pergunta que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu chego na natureza e encontro um animal que eu nunca vi antes na vida, não, né? Mas isso vai me gerar dúvidas que eu precisarei responder. E uma das perguntas é: o que é esse animal? E uma das respostas poderia ser: é uma espécie nova. Essa é uma espécie nova seria uma hipótese. E aí, essa é uma espécie nova, ela está me explicando o porquê que eu não entendo, ou porquê que esse indivíduo que apareceu na minha frente me surpreendeu dessa maneira. Então, é como se a minha hipótese estivesse explicando a causa do meu espanto, nesse exemplo que eu dei. E é justamente isso que as hipóteses fazem. Elas vão explicar causalmente
um objeto, ou um evento, ou um acontecimento que é restrito no espaço e no tempo, mesmo que esse espaço e tempo seja bastante amplo. Então, por exemplo, se para mim explicar algo que eu estou presenciando agora, eu precise recorrer a uma explicação que leve alguns milhões de anos, como por exemplo, como eu encontrei esse fóssil, ou melhor, por que esse fóssil está preservado aqui hoje, a explicação sobre este fóssil vai ter alguns milhares de anos de acordo com a idade dele. Isso continua sendo uma restrição temporal, mesmo que ampla. Ou seja, para explicar aquele fóssil eu preciso recorrer a um tempo x e a um espaço y. Certo? Então, a melhor definição que a gente pode propor para uma hipótese é que ela seja uma explicação causal para algo que seja restrito espaço-temporalmente. E aí guardem isso porque isso é bem importante para a gente diferenciar das teorias. E aí aqui vem a primeira crítica ao ponto de vista tradicional. Uma hipótese, ela vai nascer como uma hipótese, ela vai ter seus próprios testes como hipótese, e mesmo que ela sobreviva a todos eles, ela vai morrer como uma hipótese. Porque ela sempre vai cumprir a função dela de explicar causalmente algo dentro de um espaço-tempo. Não é porque você testou ela que ela vai deixar de cumprir essa função. Então ela não muda de categoria. Uma hipótese nasce e morre como uma hipótese. Então uma hipótese, por mais bem testada que ela seja, ela nunca vai se transformar numa teoria. Tá, muito bem, Lucy. Então eu entendi o que é uma hipótese. Mas então, se uma hipótese não vira uma teoria, agora eu estou com dificuldade de entender o que é uma teoria. Não, então eu te explico. Muito simples. A teoria, ela é parecida com uma hipótese. Ela é uma explicação causal sobre algo, ou um conjunto de coisas, ou um conjunto de algos, que não é restrita espaço-temporalmente. Então, a grande diferença entre uma teoria e uma hipótese é a restrição espaço-temporal. Então, por exemplo, a explicação que eu dei para aquele fóssil A, que eu encontrei que a idade dele é de 2 milhões de anos, e eu encontrei na minha casa, essa explicação é restrita a 2 milhões de anos e ao espaço da minha casa. Agora, se eu proponho uma teoria gravitacional, por exemplo, essa teoria ela vai se explicar, quer dizer, ela vai tentar explicar as coisas que acontecem em qualquer circunstância de espaço e tempo. Eu vou pedir ajuda para minha assistente porque eu não estou dando conta de abrir. Dá, amor. Obrigada, amor. Agora eu consegui abrir. Quem está bem acompanhado nunca está sozinha, né, gente? Então, voltando à explicação, a teoria ela não é espaço-temporalmente restrita, então ela vai poder ser aplicada em qualquer circunstância de espaço e tempo. Então, por exemplo, quando o Einstein propôs a teoria da relatividade não passou a valer a partir do momento que ele propôs ela. A teoria da relatividade ela vale desde que você seja capaz de explicar alguma coisa com ela. Ou seja, se você está estudando alguma coisa que aconteceu agora, e a teoria da relatividade poderia te fornecer uma explicação inicial sobre isso, pronto, você está usando, isso que você está usando é uma teoria. Se você está tentando imaginar algo que vai acontecer no futuro, isso ainda é uma teoria, porque não está restrito no espaço-tempo. E da mesma forma que a teoria da relatividade pode explicar o que está acontecendo agora, ela pode explicar o que aconteceu no passado. E, inclusive, essa nuance é muito importante porque muito do que os astrônomos estudam são eventos que aconteceram no passado e estão deixando reflexos nos dias de hoje. E a gente está tentando entender esses reflexos. Então, justamente pela teoria da relatividade não ser restrita espaço-temporalmente, ela é capaz de explicar as coisas agora e essas coisas que aconteceram no passado. Então, essa é a diferença entre uma hipótese e uma teoria. A teoria ela não tem essa restrição espaço-temporal. Agora, por exemplo, pegando um exemplo mais biológico. A teoria da evolução, que como eu já falei, ela pega duas outras teorias e junta, né, que seria a descendência com modificação e a ancestralidade em comum.
Se a teoria da evolução é capaz de explicar a evolução das coisas na Terra ou em outro planeta que tenha vida, então ela é uma teoria. E é justamente isso que acontece. A evolução é uma teoria porque ela é capaz de explicar a evolução que está acontecendo agora, a evolução que aconteceu no passado da nossa Terra, e se tiver acontecendo em outros planetas algo parecido com o que a gente entende por evolução, a teoria da evolução vai ser capaz de nos fornecer uma explicação inicial sobre o que está acontecendo lá. Então, isso é a principal diferença entre teoria e hipótese. E isso é o motivo pelo qual uma teoria, quer dizer, uma hipótese, né, nunca se transforma em teoria. E por fim, o último termo, né, que é a lei. A lei, ela também é confundida, e isso já varia mais do que hipótese e teoria, né? Ela pode ser entendida como algo superior a uma teoria, ou ela pode ser entendida como uma hipótese que vira uma lei quando todo mundo começa a seguir ela, e não é isso. Lei, ela não tem o mesmo papel na ciência que a teoria e a hipótese. A teoria e a hipótese, elas tentam explicar algo, enquanto que a lei, ela apenas descreve o universo através de generalizações. E o melhor exemplo para usar para falar sobre essas leis são as leis de Newton. Por exemplo, a lei da inércia de Newton. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Muito bem, essa é a lei de Newton, eu não lembro qual delas, mas essa é a lei de Newton, uma das leis de Newton. Então, com essa lei, você é capaz de entender o porquê que isso acontece? Não. Você é capaz de vislumbrar que coisas em movimento vão permanecer em movimento dentro de uma limitação. E isso é uma descrição, uma generalização sobre um conjunto de objetos que nos cerca. Então, a lei, ela tem um caráter descritivo. Só uma lei não é capaz de te explicar nada. Ela é capaz de te permitir uma generalização. Por exemplo, uma lei da gravidade. Se eu soltar um objeto que tem uma densidade menor do que a do ar, esse objeto vai cair. Então, essa lei da gravidade que eu estou propondo aqui, ela não me explica o porquê do objeto cai. Ela me diz que, sob determinadas circunstâncias, esse objeto vai cair. E aí, se eu pego outros objetos, isso vai se confirmando. Então, todos os objetos que entram nesse quesito que eu estou delimitando, eles podem ser enquadrados nessa lei. Só que a lei por si só não me traz o entendimento das causas. E aí por isso que as leis, elas também precisam ser explicadas por hipóteses ou teorias, ou as duas coisas ao mesmo tempo, que é o mais comum. Então eu já passei, né, a primeira demão aqui do esmalte. Tá ficando uma cor bonita, só que por enquanto tá bem clarinho. Eu acho que mais uma demão vai ficar mais bonitinha. E... bom, então só para finalizar, já fazer o raciocínio final aqui do vídeo. Esses três termos, como eu falei, eles são muito utilizados de uma forma equivocada, inclusive por colegas cientistas, divulgadores, e isso é culpa do nosso sistema de ensino, que nos ensina assim, é culpa de alguns cientistas que continuam replicando essas definições de maneira equivocada, e por isso que o intuito desse vídeo é trazer esse assunto, tentar mostrar essa outra perspectiva, e como eu falei, vai ter na descrição desse vídeo, né, as informações, os links, né, para vocês buscarem mais informações sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha saciado a curiosidade de vocês, e que mesmo que você não concorde com o vídeo, ou com a opinião que eu estou expressando aqui, eu os convido a uma discussão no chat ou no direct do Instagram ou de qualquer maneira, que isso é muito importante, porque a ciência é movida por discussões, e principalmente discussões sinceras, que buscam não só a afirmação de algo correto sobre algo supostamente errado, e sim discussões que buscam pelo que seria a melhor maneira de entender o mundo que a gente compartilha. Então vamos continuar compartilhando esse mundo em paz,
tentando entender ele cada vez mais juntas. E essa versão já com 2 demãos do esmalte, espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei, recomendo. E então a gente vai ficando por aqui. Maquiagem e esmalte na unha e na cara respectivamente. Eu acho que eu errei a ordem, mas vocês entenderam. Um grande abraço e um beijo pra todos. Se gostou, deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal, no Instagram e na página do Facebook, que tá tudo nos comentários. Um grande beijo. Eu sou a Lúcia, esse é o canal Make Science BR. Tchau, tchau.